brasileiro consegue é buscar um pouco de alívio, um pouco de anestesia, um pouco de pão e... Se o brasileiro pra aliviar e pra anestesiar faz isso daí, irmão... muito se... Ó, anestesia. Isso aí é anestesia? Ou isso aí é piorar tudo, que já não presta? Isso aí é anestesia? Onde que tá a anestesia? Não tem almoço grátis, caralho. Esse lazarento do Lula tá achando que é uma Madara. Vai botar todo mundo no genjutsu. A República dos Palhaços, eles riem, você paga. Pois é. Hoje, os fiscais apreenderam um produto adulterado em supermercados de Minas Gerais. Vai se fuder alguém, eu não vou responder. O Federal absolveu hoje 8 réus do mensalão do crime de formação de quadrilha. Não está efetivamente demonstrada a presença do dolo específico do crime de quadrilha. De acordo com a polícia, as empresas citadas adulteravam Simples assim, irmão. a data de validade das carnes. O produto saiu de 2 cooperativas de Minas Gerais que adicionavam soda cáustica e água oxigenada. Olha isso. Você fica sendo passada para trás? A Polícia Federal, que classificou como farra do INE. Amigos do Lula, ex-funcionários do Lula, e o Lula está descondenado, o que é muito diferente de inocentado. Ai, caralho, mano. Do artista, juiz corrupto se aposentando com salário milionário, deputado compra mansão com verba pública, enquanto você espera na fila do SUS. Barragem rompe, mata centenas, ninguém é punido. Carne podre é vendida como prêmio. Escola sem merenda, hospital sem remédio, aposentado sem pensão. Empresário honesto, afogado em impostos, compete com estelionatário financiado pelo Estado. Pode parecer uma série de escândalos isolados, mas não é. No Brasil, isso não é desvio de conduta. É modelo de negócios, chefe. As grandes corporações fraudam, subornam, lucram. O pequeno produtor quebra. O empreendedor honesto é esmagado pelo lobby que protege bandidos. Aqui, chefe de quadrilha vira ministro. Corrupto ganha medalha. Estelionatário famoso nem pisa na cadeia. A lei pune quem faz o certo e protege quem faz parte do esquema. O jeitinho deixou de ser piada. É uma engrenagem. 7 mil aqui, 11 mil no YouTube, vai fechar a live? Não, irmão, é que aconteceu um problema aqui que talvez exija a minha atenção presencial. Mas eu vou ver aqui. Uma ferramenta para manter você no seu devido lugar. Pagando a conta, sustentando a festa. Ser honesto no Brasil virou um ato de resistência. Ou de ingenuidade. O ri-ri levei vantagem é a regra no Brasil. Segue o jogo. Golpistas, políticos, juízes, celebridades criminosas. Eles riem, você paga. E ainda aplaude. Eu te amo, Bolsonaro! Seja bem-vindo à República dos Palhaços. Agora, tudo é que o povo gosta. É quando eu falo, ó, nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. Eu vou comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Aí, bicho, o povo... Como que não percebe que esse discurso é totalmente patético, né? Delírio, porque é isso que o povo quer. Não é um problema... Nicolas Superchatei um problema grave não, rapaziada, mas é uma coisa técnica que talvez exija a ajuda de mais pessoas, por isso que eu tô vendo aqui. Cervejinha, tá tudo certo. Pelo menos era o que a gente pensava até pouco tempo atrás. Porque vai todo mundo de Sheol. Hoje em dia, meu parceiro, carne na brasa não tem mais. Só sobrou a cervejinha e ainda assim, continua tudo bem. A gente se acostuma com tudo. O brasileiro aprendeu a sorrir de barriga vazia. Acorda cedo, pega busão lotado, vive com um salário corroído mês a mês pela inflação. O troco, que já é pouco, vale menos no mês que vem. Prometeram picanha, mas entregaram só a pica. O café já não dá mais pra comprar.
Mas se é pra curtir um feriadinho, o brasileiro dá um jeitinho. Ele tinha um sonho e a passagem só de vinda. Me conta um pouco, o que você fez pra chegar até o Rio de Janeiro? Eu vendi o lote, a minha mãe tinha um lote, né, que tava no meu nome, ela tinha colocado no meu nome esse lote. E aí eu coloquei na venda no Marketplace. É por isso que o mais certo é o Jack Chan, que não largou nada pro filho dele e falou que se ele quiser ter alguma coisa vai ter que trabalhar. E o Jack Chan é podre de rico, né? Esse aí é só mais um estrume do Bostil. Sim. E aí eu consegui fazer a venda, eu comprei só minha passagem de vinda. E eu já vou ficar aqui mesmo pelo Rio. Eu vou conseguir ficar 2 diárias no Palace com esse valor desse dinheiro que eu consegui. Ah, bacana. Eu não pensei no resto. Opa! Pera aí, chegou mano. Se tem farra, tem brasileiro. Ele veste a camisa da seleção como se fosse feriado nacional. E aí, Lucas, beleza? Até agora o que eu perdi. Estompe, muito estompe de fracassados, irmão. E da própria miséria, faz piada com o escândalo e volta sorrindo nos mesmos palhaços que o enganaram, esculacharam e depois deram risada. Porque na verdade, não sobra tempo pra estudar, pra se melhorar, pensar. Enquanto toca Last Night. Tudo o que o brasileiro consegue é buscar um pouco de alívio, um pouco de anestesia, um pouco de pão e... Se o brasileiro pra aliviar e pra anestesiar faz isso daí, irmão... Muito se... Ó, anestesia. Isso aí é anestesia? Ou isso aí é piorar tudo que já não presta? Isso aí é anestesia? Onde que tá a anestesia? Não tem almoço grátis, caralho. Isso só piora tudo. Marcelo. Isso não é mero acaso. E aí, é estratégia. Tem gente lucrando alto pra manter essa tragédia cômica. Ah, vá. Os palhaços, é claro, somos nós. Mas o espetáculo tem diretor. Já comprou Solana? Nunca comprei, irmão. Hoje é John Wick 2. Ator e roteirista. E então você se pergunta, quem é que tá rindo à toa? E como é que eles te mantêm? Tem nesse circo. Beta frango. É, sua mãe. Beta. A minha. Beta. Minha. Beta. Minha. Boa noite. As denúncias sobre um suposto pagamento de mensalidade de empresas do Rio de Janeiro à cúpula do PT repercutiram hoje no Congresso Nacional. Qual é que foi o motivo? O ano é 2005. Vem à tona o primeiro grande escândalo da geração millennial, o mensalão. Um esquema de compra de apoio político no Congresso com dinheiro público. Acusações e contradições em Brasília. Pistas concretas sobre saques milionários. As investigações sobre o escândalo do mensalão. CPI dos Correios. Governo e oposição batem boca sobre depoimentos. O único legado que eu tenho... Não merece não, Caio. ...tenho na minha vida... é vergonha na cara. Oh! Ele falou isso mesmo. Manda doble. Não vou mandar. Moleque satânico. Deputados recebiam mesadas mensais em troca de votos que ajudavam no avanço da agenda do governo federal. O esquema envolvia banco estatal, agências de publicidade e líderes do executivo. Ô Atos, você tirou a palavra da minha boca, eu ia falar exatamente isso. Olha o comentário do Atos, ó. E é extremamente raro ele falar alguma coisa certa, ó. Mensalão, petrolão, é tudo cortina de fumaça pro real problema que são os juros pagos a banqueiro. Só a dívida do BR já passa de 9 trilhão. Olha isso. Até ele aprendeu aqui, ó, na live, tá vendo, ó? Isso aí, ó, você tem noção do tamanho da verdade que você falou, irmão? Que essa verdade aí, quando você fala isso daí em voz alta no Brasil, o Jorge Soros fica com o Zinda no pote? Que tem gente falando? Pois é. É tudo. Isso aqui, ó, é mesada de trombadinha. E eles fazem um estardalhaço. Ah, o mensalão, uau. Foi a primeira vez que políticos de alto escalão sentiram no Brasil. Eles foram julgados e condenados pelo STF. Foi a primeira vez também que o brasileiro sentiu esperança. Mas não por muito tempo. Depois de diversas prisões midiáticas, a maioria dos envolvidos, muitos voltaram à vida política. Alguns nunca saíram dela. Nenhum centavo foi devolvido. E o brasileiro já começava a maquiar seu rosto de palhaço. Operação Lava Jato, agora o empreiteiro Marcelo Odebrecht prestou depoimento hoje para o juiz Sérgio Moro. Ele confirmou que o ex-ministro Antônio Palocci era o italiano e o ex-presidente... Mas foi algo entre... mas aí que tá o detalhe. Eu me lembrava que era... Virou a mãe! Por 10 meses.
Uma década mais tarde, o circo montado era ainda maior. O Petrolão. Um esquema bilionário de desvio de recursos da Petrobras envolvendo empreiteiras, políticos e partidos inteiros. Os amigos não ficaram nada felizes em ver a justiça funcionando. Agora eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vai ser muito mais forte do que eles fazem até ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa brasileira. Ai, como ele é bravo! O esquema era simples. As empresas pagavam Ele já sabia, tanto que ele foi tomar uma pinga. propina para garantir a licitação e aprovação das obras. Os partidos embolsavam a diferença. Foram dezenas de presos. Olha isso, mano. O cara consegue emitir uma raiva. Fazer a gente sentir ódio. Delações premiadas, provas e confissões. Foi desmontada. Os réus foram soltos. E alguns voltaram ao poder mais poderosos do que Você acha mesmo que adianta? Falar a verdade? Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou hoje todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela Justiça Federal do Paraná na esfera da Operação Lava Jato. Com isso, Lula volta a ser elegível. Com a decisão, Tá Lula maluco, volta irmão? a ser elegível. Que porra de podendo Heineken é essa? disputar as Vai se eleições fuder, de irmão. 2022. Em 2021, o STF anulou mentira as do condenações caralho. de Lula, não por ter sido considerado inocente, mas por ter sido julgado no endereço errado. O maior escândalo de corrupção da história do mundo, com confissão, delação, contratos e rastreamentos de valores, foi arquivado por uma tecnicalidade burocrática. E o resultado você já sabe. As provas foram descartadas, os processos zerados. E Lula não foi inocente. A cara... Não, olha isso, irmão. A cara da insolência. Agora, sério, bora aumentar a aura. Sentado, foi descondenado. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Eu, ao invés de me esconder, fui pra cima dos acusadores. O réu que virou candidato, o condenado que virou presidente. E o brasileiro, agora vestindo sua peruca colorida, finalmente entendeu que, aqui no Brasil, Não dá pra negar. o sistema não pune quem joga o jogo, ele protege. A elite política tem foro privilegiado, um escudo jurídico que considera político um ser divino, acima do cidadão comum. Os processos desses caras são julgados e controlados por ministros, indicados por eles mesmos. E mesmo quando chegam a ser condenados, tem a tal da prescrição. Se a justiça demora, o crime evapora. Se o processo for contaminado, é anulado. Se o juiz for firme demais, é afastado. Com salário integral, é claro. Feliz aniversário pra Ayami-chan. Tamo junto aí. Caramba, nome A acabado. regra é clara. Crime só dá cadeia pra quem não participa do esquema. E a justiça, que deveria ser Aí ele mandou o papo reto. cega, enxerga muito bem. E escolhe quem pode sair pela porta da frente. Janeiro de 2019, a barragem da mina Córrego do Feijão começa a ceder em Brumadinho. Pô, isso daí foi uma desgraça, né? Uma onda de lama avança. Uma nuvem de poeira sobe no ar enquanto o cenário inteiro desaparece sob a avalanche de rejeitos de mineração. 270 pessoas morreram soterradas. Famílias inteiras perderam suas casas. Olha lá, gente, o que virou a minha casa. O meu serviço, o que virou o meu serviço, gente? Eu tava Você acha mesmo que era pra acontecer um negócio desse, cara? acabando de Nunca ajude quem não se ajuda. falar com ela no telefone quando aconteceu. Muita gente foi embora, inclusive a minha irmã, né? Minha irmã, os colegas da minha irmã, que a esposa, o marido dela tá ali. Não era a primeira vez. 4 anos antes, a barragem da Samarco havia rompido em Mariana. A lama Pernalonga Lazarento. tóxica percorreu mais de 600 quilômetros, causando danos ambientais irreparáveis. Uma entidade Chato e cabalístico. conectava as duas tragédias. Vale do Rio Doce. 2 eventos, mesma empresa, mesmo desfecho. Acordo bilionário, multas diluídas em décadas. E o mesmo número de prisões que os amigos do governo costumam receber. 0. Mas nem sempre a palhaçada acontece Não lá vou fora. contar! Às vezes, ela é servida à mesa. 2017.
A Operação Carne Fraca revela um espetáculo de mau gosto. Carne vencida, reembalada com nova data, lavada com ácido, maquiada com química. Fiscais recebiam propina, às vezes em forma de picanha. Grandes marcas, exportação internacional e, no fim, algumas multas. Nenhuma cabeça rolando. Autorização para continuar atuando na indústria. Fim de papo, circulando. Em 2013, produtores foram flagrados misturando soda cáustica, água oxigenada e álcool etílico no leite. O objetivo? Disfarçar o gosto, aumentar o volume, lucro fácil. O destino? Escolas, hospitais, crianças. Tudo com carimbo. Tudo dentro da lei. Ninguém foi preso. E não se engane, a impunidade não é coincidência, é projeto. O Estado não regula para proteger o cidadão, regula para proteger os amigos. Sim. Sem livre mercado, sem concorrência, sem justiça. Não existe capitalismo. Existe cartel com selo oficial. Quer abrir um negócio? Vai enfrentar impostos abusivos, licença, carimbo, extintor, etiqueta, taxa, código de barras, vigilância e fiscal exigindo arrego. E enquanto isso, os amigos são protegidos. Os bancos tradicionais continuam intocáveis. O governo quer proibir bancos digitais de usarem a palavra banco no nome. Como se já não fosse o suficiente, estão também querendo proibi-los de usar a ferramenta do Pix. A desculpa oficial? Evitar confusão. A verdade? Blindar os grandes bancos da concorrência. Nenhuma indústria fica impune. A partir do dia 4 de março, os ovos deverão trazer a data de validade e a identificação do produtor. As informações devem constar em carimbos na casca dos produtos vendidos fora de embalagens. Com a pressão, o governo... Excelente dia pra nós, super, tamo junto. O governo acabou voltando atrás. Mas na prática, essa foi uma tentativa velada de golpe contra um pequeno produtor. Pequenas granjas não têm estrutura para bancar esses carimbos. Quem consegue? Sim, os amiguinhos. A coincidência é que a regra entrou em vigor 2 semanas após a JBS ter adquirido 50% das ações da Mantiqueira, a maior produtora de ovos do país. A mesma JBS que começou como um pequeno açougue em Goiás e que em pouco tempo se tornou a maior processadora de carnes do mundo. Como? Dinheiro público. O BNDES despejou bilhões na empresa com condições especiais. Não foi caridade, foi propina. Pagamentos são feitos das mais diversas maneiras, seja nota fiscal fria, seja dinheiro, caixa 2, seja até mesmo doação política oficial. É uma propina disfarçada. Isso, propina disfarçada de doação política. Perfeito. O ciclo é bem simples. O Estado cria e protege os gigantes. Os gigantes financiam o Estado. Uma engrenagem que se retroalimenta às custas do povo. Volta doutor Enéas. Precisamos de um homem com saco roxo para mudar esse país. Um verdadeiro nacionalista e não vendilhões da pátria, capachos do sistema. Pois é, Ricardo, mas você acredita mesmo que dá pra mudar? Você realmente acredita nisso, irmão? Vocês acreditam ainda com tanto de coisa que a gente vê aqui todo dia? Vocês acreditam mesmo? Se você está se perguntando como é que eles mantêm essa palhaçada sem sofrer as consequências, é porque ainda não percebeu que existe mais uma engrenagem. Talvez a mais importante dessa máquina. Aquela que mantém o brasileiro dócil, inerte, alienado. A mídia. Hoje, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para um 3º mandato com a promessa de unir o país. A gente quer o Lula de novo. O Ministério da Cultura vai liberar quase R$1 bilhão em recursos por meio da Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Porque nós pagamos impostos, porque tem um monte de família, empregado, aquilo tudo. Então aquilo gira. A cultura no Brasil, ela é uma coisa... Em uma portaria publicada no Diário Oficial da União, nessa quarta-feira, mostra que a atriz Cláudia Raia recebeu autorização para captar mais de 5 milhões referente a um projeto. Vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviário. A inflação acelerou em fevereiro, chegou... Eles nem escondem mais. Pra falar qualquer coisa. A 1,31%, o maior valor por mês em 22 anos. A maioria, entre os mais pobres, não está conseguindo comprar os alimentos que precisa. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Existe um quarto poder que protege os outros 3. A imprensa. É a agência de publicidade oficial do governo. E como qualquer agência, essa também tem um preço. O truque é simples.
Financie os amigos, censure os inimigos, controle a narrativa. E se alguém ousar falar a verdade, imponha barreiras jurídicas, retire concessões e corte o financiamento. Enquanto hospitais colapsam e escolas caem aos pedaços, os cofres públicos bancam novelas, shows e festivais. São bilhões destinados a artistas e jornalistas. Você sabe quanto de recurso foi colocado nos últimos 2 anos para tentar ganhar as eleições? O equivalente a 60 bilhões de dólares. Comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motorista, distribuindo para todo mundo. Que foi? Você não achava que a Rede Globo militava de graça, né? Ou que esses tais especialistas defendem o governo por convicção? Bom dia, Super. Não, nunca foram ideais. Sempre foi rabo preso. E o bolso Toma Se o povo descobre quem é o palhaço dessa peça, se inicia uma revolta popular arriscada. Não é meu aniversário! A mídia controlando a narrativa, alienando e enganando. É por isso que, no Brasil, jornalista pode ser chamado de blogueiro. Talvez até marqueteiro. Não há diferença. Elogiam, militam, defendem e passam pano. E quando a estratégia para de funcionar, hora de acionar o plano B. Pão e circo. Mude a pauta. Desvie o foco. Porque quem paga, manda. E quem depende do Estado, obedece. Oi, sou eu de novo. O que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona os maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo o levantamento, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados. E a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, um novo relatório da CGU mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude e o valor movimentado 90 bilhões. Enquanto você assiste a novela, eles inventam novas maneiras de te roubar. E dessa vez, o esquema foi maior que o mensalão, maior que o petrolão, maior que qualquer escândalo que o Brasil já viu. O esquema era roubar idosos e doentes. O Felca tá de parabéns, irmão. Merece. E deve continuar estompando. Grávido Peixes mandou R$5. Grávido Peixes, 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 Do peixe? Associações e sindicatos começaram a descontar mensalidades fantasmas diretamente das aposentadorias. Assinaturas falsificadas, dados manipulados, um golpe descarado. Enquanto burocratas do INSS facilitavam, operadores políticos lucravam. Milhões de idosos foram lesados. Quando essa bomba explodiu, a preocupação do governo não foi fazer justiça. Foi inventar uma cortina de fumaça, uma festa, uma distração. Pão e circo. Ô, gente, Lady Gaga. Hoje no Brasil, o Rio de Janeiro tá até maior do que, por exemplo, o Réveillon. As pessoas estão chegando cedo para conseguir um lugar na areia de agora e assistir lá no quarto ao show da Lady Gaga. E a mídia, aquela que deveria estar cobrando explicações, estava agora preocupada em desviar o foco. Chegou a hora. 10h10 da noite, finalmente o show começa. Aplaudam. Chegou a hora de invocar o diabo. Chegou. Riam, batam palmas, mas continuem pagando a conta. Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais. Jejum intermitente. Isso como um déficit calórico, mas queria Trabalhar começar a fazer a vida inteira, receber pouco de aposentadoria e ainda ser descontado por causa de uma fraude. Os aposentados estão desolados. E a gente fica preocupado, né? Porque está se mexendo num dinheiro, uma apropriação de terceiros, né? E de gente que mais precisa, né? Não precisa de uma sacanagem, como tudo que acontece nesse governo. Se a gente falar realmente o que a gente pensa, desculpa. Eu vou comer a não adianta tentar acabar com as minhas... Vou deixar a música. Combina com esse vídeo aí, ó. Elas já estão pairando no ar e não tem como. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo dono de vocês. Filho do Xandão mandou R$5. Eles pela Oi, pai, de tô vocês sentindo falta de você. Quero pensão. Não adianta. Manda salve para Eluan. Sou seu fã. Fazer com que eu pare. Pare de assistir Esse lazarento do Lula tá achando que é o Madara. Vai botar todo mundo no genjutsu. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Ideias não morrem. É por isso que eu estou plantando as minhas no mundo. Mas a verdade é que eu desisti do macro faz tempo. Não por ser pessimista, mas porque eu cansei de ser palhaço. Cansei de remar contra a maré. Você sabe do que eu tô falando. Você sente isso também. É por isso que está aqui até agora. É hora de entender que, nesse círculo que chamam de país, vale mais a pena ser vagabundo. E o bandido, como vítima. Quem sonha alto, é puxado pra baixo. E não importa o quanto você se dedique, invista, se sacrifique. Se continuar acreditando que um político vai te salvar, vai continuar sendo tratado como um número. Mais um CPF, mais um pagador de impostos, mais um palhaço, aplaudindo quem está rindo da sua cara. Mas se parar de se enganar, se parar de alimentar uma esperança cega no coletivo, ainda pode conquistar uma vida de paz e realização. Basta entender.